Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal, na certeza e com a grande expectativa de que através da inspiração do Senhor Jesus nas nossas vidas, através do seu Espírito Santo, essa palavra possa tocar o seu coração e trazer transformação, paz, segurança e alegria. Peço a você que assista do início ao fim, porque Deus tem uma palavra de transformação para a sua vida e você vai se sentir fortalecido, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e nosso espírito. Amém? Não é pelo que vemos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso já virou tema de canções, não é verdade? Mas esse versículo 7 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele apresenta para nós uma verdade fundamental da vida cristã. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se fôssemos fazer uma pergunta aqui, quem já viu Deus pessoalmente? Provavelmente ninguém. Mas com os olhos da fé, nós podemos ver o nosso Senhor. Então nós vivemos não pelo que nós vemos. O mundo faz para si deuses, entidades, divindades, de acordo com o seu credo, a sua religião, mas são deuses palpáveis, visíveis, na maioria feitos por mãos de homens. Mas o nosso Deus não, o grande eu sou, nós não o vemos, porque ele esteve aqui na face da terra, viveu, pregou o evangelho do reino, foi morto, ressuscitou, ressurgiu e foi recebido à destra do Pai e lá está nos céus. E ele disse: eu vou e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver vocês estejam também. E assim que eu estiver preparado, eu voltarei e vou buscar vocês para que estejam comigo onde eu estiver. Essa é a nossa grande expectativa. Então nós não vivemos pelo que vemos, não andamos pelo que vemos. Não é? Na verdade, nós andamos ou vivemos pela fé em Jesus Cristo. Essa declaração concisa, porém profunda, ela revela a essência da nossa jornada como seguidores de Cristo. Não resta dúvida que vivemos um mundo, e especialmente nesses dias em que estamos vivendo, um mundo onde as aparências, muitas vezes elas ditam nossas decisões. Nós somos chamados a trilhar um caminho guiado por fé ou pela fé e confiar nas promessas de Deus e na realidade do mundo espiritual. Então, nesse mundo onde as aparências muitas vezes ditam as decisões, querem nos governar, nós não podemos ser governados pelas nossas decisões ou pelas decisões que o mundo quer que nós tomemos, de acordo com aquilo que o mundo apresenta. Mas nós não andamos dessa forma, nós não andamos crendo no que vemos, nós andamos crendo pela fé em Jesus Cristo e é através dele, por ele e para ele que todas as coisas existem, inclusive nós, que conforme a sua palavra fomos criados para o louvor da sua glória. Então, na verdade, essa declaração de que nós não vivemos por fé, nós vivemos por fé e não pelo que vemos, ela é profunda, porque o mundo atual não crê assim. O mundo é consumista, o mundo é materialista, crê no que se vê e consegue pegar ou tocar. Mas nós somos chamados a trilhar um caminho guiado pela fé, confiando nas promessas de Deus e na realidade do mundo espiritual. A fé nesse contexto, amados, não se trata de uma crença cega ou de um salto no escuro. É uma confiança inabalável em Deus, baseada em sua palavra e em suas obras. Na verdade,
É a certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem contradizê-las. Isso também já virou canção, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Porque sabemos que Ele é o nosso abrigo, é Ele quem nos toma pela mão. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a minha destra fiel. É Ele que nos levanta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos guia e nos leva por caminhos perfeitos, porque a sua vontade, a sua misericórdia é perfeita para conosco. A palavra diz que o Senhor dizendo, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de dar vida, paz, planos de dar para vocês o que o coração de vocês deseja. Então andar por fé, viver por fé, significa viver em obediência a Deus, a sua palavra, mesmo quando nós não compreendemos completamente seus planos, ou quando enfrentamos desafios e incertezas. Porque também não podemos tapar o sol com a peneira, porque enquanto seres humanos, nós muitas das vezes clamamos pela misericórdia do Senhor, imploramos pela sua ajuda e intervenção, mas muitas das vezes não alcançamos, através da nossa fé, a resposta de Deus. Ou também porque não é o tempo de Deus para aquela resposta. Então, mesmo quando nós não compreendemos ou não temos resposta do Senhor, da parte de Deus, não entendemos os seus planos, quando enfrentamos desafios e incerteza, viver por fé significa viver em obediência ao Senhor e à sua palavra. Em contraste, andar por vista ou viver pelo que vemos significa deixar-se guiar pelas aparências, pelas circunstâncias e pelas opiniões do mundo, influenciados pelas coisas do mundo. É colocar nossa confiança em coisas passageiras e instáveis, em vez de confiar no Deus eterno e imutável. A visão limitada do mundo, desse mundo material que nós vivemos, pode nos levar ao medo, à ansiedade e à desesperança. Quantas não são as pessoas, né, com o mal do século, a depressão, por conta, né, da sua visão ser limitada, materialista, muitas vezes, e não obtendo as respostas ou não alcançando aquilo que coloca como objetivo, acaba se frustrando, em vez de confiar em Deus, no Deus eterno e imutável. Então essa visão limitada do mundo material pode nos levar a termos transtornos mais sérios, a perdermos a nossa saúde e a nossa paz. Mas o Senhor, enquanto nós temos a fé no nosso Deus, Ele nos proporciona paz, segurança, esperança e alegria, mesmo em meio às turbulências ou tribulações que a vida nos apresenta. A jornada da fé exige coragem e perseverança. É claro que enfrentaremos momentos na vida, momentos de dúvida, de desânimo, de provação, mas a fé nos sustentará e nos fortalecerá. E nós vamos, por fim, poder dizer, como disse Jó, eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos em quem nós cremos, amado. É um Deus todo-poderoso, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, Jeová Nissi, é o El Shaddai, é o nosso Senhor. Assim como Abraão, que creu em Deus contra toda a esperança, que teve uma promessa da parte de Deus. Mas do ponto de vista material, humano, ele próprio pensou como isso vai se realizar. Como, perto dos 100 anos, eu vou ser pai e minha esposa ainda vai dar à luz. Abraão creu em Deus contra toda a esperança, isso está lá em Romanos, capítulo 4, verso 18. Mas nós somos chamados, assim como Abraão, nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. A fé nos capacita a enxergar além do visível, a acreditar no invisível e a confiar no poder sobrenatural de Deus. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma força transformadora
que molda nosso caráter e as nossas ações. Ela nos leva a amar a Deus. Amar a Deus e ao próximo, a perdoar, a servir e a testemunhar do amor de Cristo. A fé nos impulsiona a buscar a santidade, a renunciar ao pecado e a viver em conformidade com a vontade de Deus, em obediência à sua palavra. É através da fé que nós experimentamos a graça, o perdão, o amor e a salvação que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. A fé é um dom de Deus que nos é concedido, nos é dado pelo Espírito Santo e nos capacita a crer, a confiar e a obedecer em Deus, obedecer a Deus. A fé cresce à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, na oração, na comunhão com os outros irmãos, com os outros cristãos. A fé é fortalecida pelas provações, Tiago diz isso, né? Que nos ensinam a depender de Deus e a confiar em seu poder. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que Deus é maior do que nossas dúvidas. É a confiança de que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A fé nos permite descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós e que seus planos são perfeitos. E como disse Jó no livro de Jó 42, verso 2, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Resumindo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ecoa um chamado profundo e transformador para a essência da vida cristã. Andar ou viver por fé e não pelo que vemos. Essa não é uma mera sugestão, mas uma diretriz vital para aqueles que buscam uma conexão genuína com o Criador. Em um mundo onde o tangível e o imediato muitas vezes dominam nossos pensamentos e até as nossas ações, nós somos desafiados a transcender as limitações da percepção sensorial e abraçar a realidade espiritual que nos cerca. A fé nesse contexto não é um salto cego na escuridão, mas uma confiança inabalável na fidelidade e no poder de Deus. É a convicção de que mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus está no controle, guiando-nos em direção ao seu propósito eterno. Andar ou viver por fé significa confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não as compreendemos completamente, e agir em obediência à sua vontade, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Em contraste, andar ou viver pelo que vemos significa deixar-se levar pelas aparências, pelas opiniões e pelos valores do mundo. É colocar nossa confiança em coisas passageiras e instáveis, em vez de confiar no Deus eterno e imutável. A visão limitada do mundo material nos leva, como já disse antes, nos leva a ter medo, a ansiedade, a desesperança, enquanto a fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, nos proporciona paz, esperança e alegria, mesmo diante das turbulências que a vida se apresenta. A jornada da fé exige coragem, perseverança e a disposição para renunciar ao controle e a confiar em Deus. Enfrentaremos momentos de dúvida, de desânimo, de deprovação, mas a fé nos sustentará e nos fortalecerá, e vai nos capacitar a enxergar além do visível e acreditar no invisível. Então que nós possamos, portanto, cultivar uma fé inabalável, ancorada na palavra de Deus e fortalecida pela comunhão com o Espírito Santo, que possamos andar, viver por fé e não pelo que vemos, e experimentar a plenitude da vida que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Amém? Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, para que Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, que você seja próspero, com muita saúde, com muito amor do Senhor na sua casa, nos seus relacionamentos, e que a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanhe todos os dias da sua vida. Deus abençoe e até um próximo vídeo. Amém. Não deixe de dar um like, deixar um like, uma curtida. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque certamente Deus vai falar ao coração de muitos. E inscreva-se no nosso canal. Não gera compromisso financeiro, nenhuma outra coisa. Então somente vai fazer você se inscrevendo e curtindo, vai fazer com que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai então enviar para tantas e tantas outras pessoas terem também o privilégio de acessar e ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Deus abençoe sua vida.